paga o seu plano de saúde? Aliás, quem vai pagar o seu plano de saúde na aposentadoria? Olha, o custo do plano de saúde é altíssimo. E mesmo que você esteja empregado hoje e a sua empresa pague, dê esse benefício para você, depois de aposentado não terá mais. E aí, quem vai pagar? O plano de saúde é um dos capítulos do meu livro, Como Ter Dinheiro para a Vida Toda, livro que eu estou lançando agora. E esse é o tema do terceiro episódio da série que leva o mesmo nome e que é uma conversa minha com Rogério Araújo, da TGL, meu corretor, onde a gente fala sobre aposentadoria e se eu vou me aposentar agora ou não. Você já viu a série? Confere aí o terceiro episódio e se você não viu os outros, veja, porque está aqui no canal My News Vida e Previdência. A questão da educação previdenciária no Brasil, eu acho que é muito complicada. Você hoje tem uma febre de influencers falando sobre investimentos e educação financeira. E eu acho bom, alguns muito bons, outros nem tanto. Mas a educação previdenciária, ela requer eu vou usar a palavra sofisticação, mas no sentido de sofisticação de informação, né, de conhecimento, para você poder fazer o melhor planejamento. Não é uma coisa simples, e é uma coisa caso a caso, não tem uma receita de faça assim, use, avalie seu perfil fiscal, avalie todas as formas de você conseguir. Mas eu acho que o grande ponto, Mara, as pessoas não se interessam por isso até chegar próximo da aposentadoria. Por isso que eu bato na tecla que a avaliação, a educação previdenciária, ela tem que fazer parte de um todo. Porque se ela for isolada, as pessoas sempre enxergam que a aposentadoria está longe, vai demorar muito. E aí as pessoas postergam. Mas, Rogério, eu acho que é até além disso, porque a educação previdenciária, ela te permite usar esses instrumentos fiscais a seu favor. Sim. Quer dizer, se você aprende a lidar com isso, enfim, o século da longevidade vai nos exigir várias coisas, né? Você me contou uma história uma vez do cirurgião, que você estava numa conversa com ele, toda hora o telefone dele pim, pim, que era a família gastando dinheiro e todo mundo pendurado numa única receita, né? Esse é um outro erro. Esse é um outro problema. Então, assim, a educação financeira, previdenciária, né, e securitária, elas têm que caminhar juntas, porque elas tratam do indivíduo, né? Ela trata do indivíduo, ela trata da família do indivíduo. Então, é importante isso. A previdenciária, tem uma frase que eu uso muito com os meus clientes, né, que é importante para poder conscientizá-los. Eu falo que todos nós temos uma dívida a ser paga a nós mesmos no futuro. E é uma dívida que é inegociável, é como se fosse uma dívida fiscal e trabalhista. Ela tem que ser paga, né? Que é a dívida da aposentadoria com dignidade financeira. Eu só tenho que escolher como eu vou pagar, né? Ou eu pago fazendo uma boa análise da Previdência Social hoje e fazendo uma complementação, se for necessário, porque algumas pessoas não têm necessidade, mas fazer uma complementação, porque se eu não olhar bem para a Previdência Social, conhecer as regras, administrar bem, porque é um benefício meu para o resto da vida, eu tenho que cuidar bem. E não trabalhar também essa parte de complementação, conhecendo as regras de uma complementação, se eu não fizer isso bem feito, eu vou ter que pagar de uma outra maneira, que é no momento da aposentadoria, abrindo mão da dignidade, abrindo mão do padrão de vida, deixando de viajar, deixando de tomar um bom vinho, tendo que cancelar um bom plano de saúde. Plano de saúde é uma outra variável nessa conversa complexa que a gente está tendo. E no livro eu dediquei um capítulo, você viu, um capítulo específico para plano de saúde, que é se programar para o plano de saúde. Uma coisa que eu aprendi com você também foi o seguro de doenças graves. Ele ajuda a gerenciar o custo do plano de saúde. Sim, porque hoje, se a gente for avaliar, 75% da sociedade brasileira não tem acesso a um plano de saúde, né? Porque não tem condições, né? E porque também saúde, eu falo que ainda eu gostaria de achar uma fórmula para poder fazer o inverso. Enquanto eu estou
enquanto eu estou trabalhando, produzindo riqueza e tenho uma condição melhor, eu pagar um pouco mais caro. E à medida que eu vou envelhecendo, eu Pagar o plano de saúde no futuro. Seria um belo Sim, plano, seria. um belo produto Seria, esse, né? É um desenho similar ao seguro de vida de prêmio nivelado, aonde eu pago um pouco mais caro quando eu estou jovem, para que esse seguro não aumente de acordo com a minha idade no futuro, né? Mas eu acho que é um desenho que ainda me incomoda. Mas me fala sobre o seguro de doenças graves. Quando eu faço dentro da carteira de seguros, eu tenho algumas coberturas que me ajudam a administrar o risco da saúde, né? E que podem me ajudar a ter um plano de saúde que é fundamental, mas um plano mais simples. Então eu tenho diagnóstico de doenças graves. O que é o diagnóstico de doenças graves? Independente de eu ter um plano de saúde ou não, se eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, que está ali no contrato da seguradora, tem seguradoras hoje que tem 18, 19, 30 doenças graves relacionadas. Então, Alzheimer, AVC, diagnóstico de câncer. Então, quando eu sou diagnosticado, independente de ter o plano ou não, de ter recurso financeiro ou não, no diagnóstico eu recebo a indenização do seguro. E com aquela indenização, eu posso custear um tratamento ou não. Eu vou utilizar o recurso do jeito que eu quiser. Então, quando eu caso uma cobertura de diagnóstico de doenças graves com uma cobertura de diárias de internação hospitalar, então, se eu tiver uma internação, eu posso ter uma apólice de seguro que me pague por diária que eu fique internado, que pode me ajudar a custear a despesa do hospital. Quer dizer, então, a gente está montando aqui uma carteira, porque esse caso é um caso sério, que é o custo de saúde no Brasil, porque você pode até achar que, não, e eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu pagava um plano de saúde muito, 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 muito alto. E aí, mas era um plano top e tal, e aí o que aconteceu? Era para mim, para minha mãe, o que aconteceu é que ele foi ficando cada vez tão caro, que teve uma hora que não dava mais para pagar, que eu tive que mexer nisso daí. Então, mesmo que você possa pagar hoje, pode ser que você não consiga pagar, porque a escalada de aumento de preço do plano de saúde é muito alta. Então, assim, o que você está me falando é possível criar uma carteira, um gerenciamento desse risco. Então, aí eu coloco um seguro, que eu já cotei, né, de doenças graves. Eu não tenho essa pólice, mas eu vou fazer essa pólice, que eu acho que é importante. Agora você está me falando de hospitalar. O diário hospitalar, e tem outra cobertura que é despesas médicas hospitalares e odontológicas. Então, mesmo que não tenha uma diária de internação, mas se eu tenho despesa médica hospitalar e odontológica, também posso ter essa cobertura. Quer dizer, aí no caso você faz uma cobertura. Isso, estipula um valor segurado e tem um valor segurado para poder pagar por diária. E aí eu posso escolher o coisa que for, porque aí você vai pagar em dinheiro, você não precisa de autorização. Autorização. E mesmo que eu tenha um plano de saúde, Mara, uma cobertura de saúde, a cobertura de diagnóstico de doenças graves, ela é muito importante, por quê? Porque o plano de saúde, depois que eu saio do hospital, se eu tenho um diagnóstico de câncer e sou liberado do hospital e vou tomar uma medicação que é cara, né, dar continuidade no tratamento, o plano de saúde não vai cobrir a medicação, né? Não vai cobrir os dias que eu vou ficar parado para poder me dedicar ao tratamento. Talvez o plano de saúde não vai dar acesso ao hospital e ao médico que eu queira fazer o tratamento com ele. Então a indenização ajuda muito nesse sentido. E é caro? Não. E uma pessoa, eu tenho 57 anos, é caro? Não é caro. Não é caro. E eu posso fazer? E você pode fazer. Mesmo aos 57? Mesmo aos 57. Então a pessoa pode contratar. E aí ela é aquela questão que a gente estava falando dos mitos. As pessoas precisam olhar para o seguro de vida e entender que o seguro de vida não é só seguro de morte. Ele tem diversas outras coberturas. E mesmo a cobertura de morte traz para você benefícios em vida, até para a sua aposentadoria. Como assim? Se eu tenho dependentes financeiros e eu estou preocupado em constituir patrimônio, porque quando eu faltar, eu quero deixar patrimônio para eles, e aí essa preocupação com o patrimônio está consumindo uma parte do meu orçamento, porque eu estou investindo esse dinheiro para deixar para minha família, quando eu compro uma apólice de seguro de vida,
eu já antecipo a formação daquele patrimônio. E quando eu antecipo a formação do patrimônio, aquele dinheiro que eu teria que guardar e investir para poder compor aquele patrimônio, eu posso usar em vida, formando mais reserva para aposentadoria, ajudando a ter um gerenciamento de risco da minha saúde. Então, eu preciso quebrar mitos e olhar para as soluções que o mercado tem e entender o que essas soluções podem, na verdade, fazer o contrário. Quais as minhas necessidades, os meus riscos e o que o mercado tem de soluções para poder suprir essas necessidades. Esse é o ponto, é você ter a ideia de quais são as suas necessidades. Agora, a minha pergunta é a seguinte: hoje, a maior parte dos planos de, estou chutando, intuição, especulando aqui, dos seguros de vida são vendidos por pessoas que não têm essa visão. Várias pessoas me abordaram para comprar seguro de vida que não tem essa, porque só fala não, seguro de vida, você tem filho, eu não tenho filho, tenho independente, não tenho filho, para que eu vou ter seguro de vida? O nosso mercado de seguros de vida tem uma penetração muito baixa na sociedade brasileira. É um mercado ainda muito imaturo, muito jovem, né? Mas o mercado de seguros de vida, principalmente pós-pandemia, ele vem evoluindo muito. Seguradoras lançando novos produtos, qualificando melhor o seu quadro de colaboradores e, consequentemente, os corretores de seguros, os profissionais que atuam nesse mercado também estão se qualificando, né? Mas eu concordo com você, o número de profissionais hoje qualificados para poder fazer um trabalho, para poder atender às suas necessidades, os seus objetivos e fazer esse gerenciamento do risco, essa análise do risco e, mais do que a análise, te ajudar a mensurar o tamanho do risco, são poucos, mas existem. Mas é importante buscar esse atendimento. Eu falo muito para esses profissionais e eu falo o seguinte: esse profissional, para poder fazer o trabalho dele da maneira correta e para poder ter sucesso nesse mercado, quando ele sai de casa, ele tem que deixar as necessidades dele em casa para poder atender as necessidades do cliente. Você viu como é importante esse assunto? Importantíssimo, né? Então, olha, não esquece de mandar suas dúvidas pra gente, porque a gente vai ter um capítulo só respondendo as suas dúvidas. E se você quiser o livro e for membro do canal, é só trocar os seus infopoints pelo livro. E se você não for membro, fica membro, porque é um grande investimento. Te vejo na próxima.